Muito bem tornado, tifoseria bianconera, tifoso da Juventus de Turim. Eu sou o Mário, eu falo em nome do Juventus Fã Clube Oficial do Brasil, JOFC. Siga-nos no Instagram. Quem quiser ser sócio, manda um direct lá. Se demorar um pouco para responder, às vezes pode demorar algumas horas, um dia, mas sempre tem alguém que responde. E entre as vantagens de ficar sócio, para quem quer ver o jogo da Juventus, por exemplo, e for para velha bota, a gente consegue os ingressos antes da venda geral. Bom, terminamos de uma maneira melancólica a participação na primeira fase da Champions League. Não ocorria desde a temporada 12-13, a eliminação na primeira fase. E agora nos resta a Europa League, antiga Copa da UEFA, que nós já vencemos em 93, batendo o Borussia Dortmund, né, numa grande fase do Baggio, que foi eleito bola de ouro na ocasião. E a Europa League, né, que é um torneio secundário na Europa, mas que vale a pena ganhar, porque título é sempre título, e torcedor que não comemora título A, título B ou título C, não é torcedor, desculpa. E no caso da Europa League tem um ingrediente a mais, vale vaga para Champions. Então não tem só aquela coisa de terminar em quarto o campeonato italiano, que para mim ainda é muito cedo para falar disso. Se você for campeão da Europa League, você garante vaga na orelhuda, que é o torneio mais interessante que existe na Europa e o campeonato mais bonito do mundo, só perde para a Copa do Mundo. Mas de times é o mais bonito, é a Champions, sem sombra de dúvidas. E esse jogo, Juventus 2, Paris Saint-Germain 2, Juventus 1 na nossa casa, mostra logo de cara os erros da nossa gestão e do nosso treinador. Já vou dar direto na lata. Erros da gestão. Vocês viram lá os tifosi, os ultras dos parisienses, né? Com bandeiras, com sinalizadores, naquele cantinho ali, reservado aos visitantes. E os nossos ultras dessa vez não puderam entrar com as bandeiras. Parabéns mais uma vez ao Agnelli, está no caminho certo, né? E sobre o nosso treinador, que também mostra o desmando, quando ele falou antes da estreia em Paris, contra o time da casa, que a partida a ser jogada era contra o Benfica, menosprezando o Paris Saint-Germain e dizendo que o Benfica era o time que tinha que se... menosprezando, eu estou sendo irônico, dizendo que o Paris já estava classificado e que a força secundária era o Benfica e que a Juventus tinha que jogar contra o Benfica. E a gente não jogou nada contra o Benfica. E aí o Benfica termina em primeiro e o Paris em segundo. Então, para você ver como se o nosso treinador tivesse respeitado a camisa, que tem tradição, tivesse jogado com um pouquinho da vontade que jogou ontem, lá na França, a gente teria empatado em Paris, né? Ou até, quem sabe, ter ganho. Porque o segundo tempo lá, a gente cresceu na partida e poderia sim ter empatado. Mas, treinador pequeno, pensamento pequeno, né? Isso é chover no molhado. Sobre a partida de ontem, alguns amigos italianos acompanharam e falaram o seguinte, e eu concordo com eles, em partes. Para eles foi a melhor partida que a Juventus fez na temporada. Essa parte eu concordo, mas não dá para concordar quando não vem a vitória. Resultado muito injusto, claro que futebol não é justiça, é competência, mas ontem o empate era o resultado mais justo, na minha opinião. Se tivesse que ter um vencedor, era para ser a Juventus, que jogou mais bola que o Paris Saint-Germain. Né? Nada a acrescentar. O primeiro tempo foi muito bom, o segundo tempo melhor ainda. Foi injusto. 3 personagens da partida que eu gostei muito: o Miretti, o Fagioli e o Locatelli. Não por coincidência, 3 jogadores italianos que são promissores. Cansei de defender o Locatelli quando joga na sua posição, que foi o que chamou atenção no Sassuolo. O Locatelli é um jogador que, se sair da Juventus, ele não vai sair, tá? Tô falando, se sair da Juventus, vai ter torcedor que vai xingar ele, porque na Juventus não jogava nada. Depende muito do treinador, né? Que tem lá o material em mão, o material humano em mãos, aonde ele vai colocar para jogar, aonde é a sua real função e tudo mais.
Se o Locatelli for utilizado como era utilizado no Sassuolo, tranquilo, é um baita jogador. Lembram-se da campanha das eliminatórias da Euro, não da Copa, e depois da própria Euro. Aquilo não é um jogador qualquer. Se ele jogar o que ele sabe na posição dele, é um baita jogador de meio de campo. Miretti e Fajoli, eu venho falando desde a pré-temporada nos Estados Unidos que precisa dar espaço para esses rapazes. O Miretti falhou contra o Benfica, cometeu o pênalti, assim como o Gatti lá contra o Monza. O Fajoli é novo, vai errar muito, né? Mas esses moleques precisam ter sequência para ter rodagem de elenco. Mas eles já têm uma coisa que muito jogador velho não tem. O quê? O orgulho de vestir a camisa da Juventus. E principalmente, torcedor, anota essa palavra, eles têm a responsabilidade de saber o peso da camisa que eles levam. O peso da camisa que eles levam. E eles não fogem dessa responsabilidade. Eu não estou analisando só a parte técnica, eu estou analisando a parte mental desses rapazes. Eles não fogem da responsabilidade de saber que veste uma camisa da Juventus, que é um time de chegada na Europa, e que tem muita tradição, e que foi o primeiro time na Europa a ganhar todas as Copas. Depois os outros ganharam o resto, mas a ganhar todas, o primeiro foi a Juventus. Então como que a Juventus não é um time europeu? Isso foi o primeiro na história que ganhou todos os tipos de taça. E esses meninos sabem dessa camisa que veste e não fogem do pau. Mostram vontade, não tremem para adversário nenhum. Não tá, se está do outro lado um jogador do Maccabi Haifa, se está o Messi, eles não estão nem aí. Eles vão para cima. Por isso que é normal eles errarem. Por exemplo, o Miretti é um jogador que podem anotar aí. Vou fazer vários vídeos dele na seleção italiana quando a gente for falar da Itália aqui. Vai chegar a hora dele ser convocado pelo Mancini. O Miretti é um cara que vai criar casca. Falando em garotos, a partida de antes, né, que estava 4-1 para o Paris Saint-Germain e a nossa molecada foi buscar o 4-4, ele me animou muito. O Fajoli fez uma partida ontem impecável, merecia fazer o gol, infelizmente não fez. Quem fez o gol, no entanto, foi o Bonucci, que esse é o Bonucci que eu tenho orgulho. É o Bonucci da primeira passagem, é o Bonucci que não se entrega, que sabe se posicionar na área em momentos de ataque, seja na bola parada ou seja chegando ali com a bola rolando como foi ontem. Concentração. Não é aquele cara voado que falha, que não vê onde está a bola quando está na defesa. Em compensação, o Milik um pouco apagado, mas tem muito crédito na minha opinião, foi uma excelente contratação. E olha, se tivéssemos um outro treinador no banco, sem citar nomes, tá? O treinador que você estiver pensando aí, fica à vontade. A gente talvez, eu disse talvez, teria passado de fase. Talvez, né? Ainda aqui em segundo. Talvez tivéssemos jogado a eliminação, o papelão para o Paris Saint-Germain, né? Porque o Paris Saint-Germain, na minha opinião, tem um dos melhores jogadores do mundo, que é o Mbappé. Faz tempo que eu falo que era assim, né? Era o sonho, era a menina dos olhos do Agnelli, quando o Agnelli pensava na Juventus, né? Só que o Mbappé tá no time errado, tá num time sem tradição. Eu não sei, para mim o Paris Saint-Germain não vai ganhar de novo a Liga dos Campeões, não vai. Não adianta o cara ter dinheiro, o shake, põe o dinheiro no time, lá não tem. Time de tradição é diferente. Tá aí a prova. Benfica tem 2 Ligas dos Campeões. Muita gente não sabe, tem 2. Foi nos anos 60? Dane-se, eles têm 2. Tem tradição, assim como na França, para quem não sabe, o grande time da França não é o Paris Saint-Germain. O time que tem camisa, que tem tradição, é o Olympique Marseille. Né? O Saint-Étienne tem mais tradição que o Paris Saint-Germain, que é o time mais novo. O Paris Saint-Germain tem dinheiro, mas não tem camisa, não tem tradição. E a prova está aí. Terminou em segundo no grupo. Atrás de quem? Do Benfica, que não ganha a Liga dos Campeões há mais anos que a Juventus. Bom, tá aí o resultado. Fica uma esperança de um renascimento, não agora, não é que vai renascer, vai deslanchar, não é isso. Eu estou olhando o futuro, ano que vem, com esses jovens, com esses garotos. É óbvio que precisa ter lá 2, 3 caras com mais bagagem. Eu não vou criticar o Pogba que machucou, a gente sabia que o certo era ele ter operado antes. Se ele tivesse se operado, agora ele estaria inteiro. Não quis operar, ficou enrolando. Para mim, o Pogba ainda vai ser útil nesse time. E outro jogador que é experiente, mas não experiente porque é velho, mas experiente em relação aos jovens, é o que voltou ontem, graças a Deus, o Federico Chiesa. Esse para mim, valeu tanto quanto um gol, ou mais que um gol, porque se tivesse empatado ontem, a gente não ia classificar para lugar nenhum.
Então a entrada do Chiesa para mim foi, a hora que eu vi ali, né, quando ele cumprimenta lá e entra, foi um momento de ufa, finalmente o Chiesa voltou, finalmente vamos ter esse reforço de muito peso. Eu me arrisco a dizer que se o Chiesa tivesse naquelas 2 partidas contra a Suíça, a Itália estava na Copa, independente de acertar pênalti ou não. Então o Chiesa faz diferença. Para mim houve uma penalidade dele, mas eu não estou aqui falando que o juiz tinha que marcar a penalidade, não estou reclamando, só estou aqui pontuando o lance que posso estar errado. Para mim houve a sensação de pênalti. Se fosse o contrário, seria marcado o pênalti. Se fosse em cima do Messi, seria marcado. Mas enfim, a gente não fala de árbitro, vocês sabem disso. Isso é coisa de provinciano, como eu falei no vídeo antecedente. Fica uma esperança de uma Juventus que possa renascer já na próxima temporada, com esses jovens. Lembrando que tem o Willian Júnior, que está com probleminha na clavícula, mas mais uns 15 dias está de volta. Lembrando que tem o De Winter, jogador da zaga, o Gatti. Enfim, tem material humano e tem que dar valor para esses jogadores que sabem o que significa a Juventus. Na maioria das vezes são jogadores italianos. Não necessariamente, tá? Os jogadores franceses, historicamente, que vieram para a Juve, ou holandeses, também sabem o que significa vestir essa camisa. Pena que o nosso treinador, que é italiano, que está há anos lá, que já ganhou título pelo nosso rival e tudo mais, não sabe o que é ser treinador da Juve. Falta um pouco de ousadia. Muita gente questiona, né, o Antônio Conte, que não passou da primeira fase, o Allegri foi mais longe. É verdade, o Allegri foi mais longe. Mas será que se o Conte chegasse numa final, seria igual a postura? Não sei. Ragazzi, lembrando que mês de Copa do Mundo, durante o Mundial, provavelmente ali na altura das semifinais, aqui no Finesse a gente vai sortear uma camisa oficial da Juventus, eu disse oficial, então fica ligado, tem que ser inscrito no canal, dá um like no vídeo, ativa isso aqui, ó, senão você perde os próximos vídeos e não fica sabendo como que vai ser para participar do sorteio. O primeiro passo é ser inscrito nesse canal que só fala da Juve, mesmo quando a gente não está numa boa fase. E essa música do fundo é para você aprender, né? O hino da Europa League, nossa senhora. O hino da Europa League, sabe o que me parece? Tem que se acostumar com isso. Se acostumar com o barulho do vizinho, que você quer dormir e ele tá tocando um gênero de música que você não gosta. Você tem que levantar cedo para trabalhar e o cara fica até altas horas tocando aquela música que você não gosta de ouvir. Mas a gente tem que se acostumar. Fino alla fine, sempre força Juve, seja na Champions, seja na Europa League, seja no fogo, na neve, com Allegri ou não com Allegri. Aqui é Juventus até depois da morte. Sempre força Juve. E fiquei muito feliz vendo o Miretti, o Fagioli, que foram os melhores para mim. Mas o melhor ontem foi o Locatelli. Sempre força Juve, ragazzi. Europa League, aí vamos nós. E quem sabe sejam esse o passo para trás para darmos 3 para frente no ano que vem. Que se repita o caminho do Chelsea, que ganhou a Europa League e no ano seguinte ganhou a Champions. Fino alla fine, forza Juve.